As imagens desse salmo lembram o leitor dos ensinamentos anteriores do Antigo Testamento. Em Gênesis, vemos pessoas caminhando com Deus, o rio que dá vida, também árvores e frutos. A lei do Senhor relaciona o salmo ao Êxodo, por meio de Deuteronômio. Ser bem-sucedido pela meditação dessa lei e obediência a ela nos faz lembrar Josué. O salmo apresenta dois caminhos, o da bênção e o do julgamento, e Israel deveria escolher um deles. Jesus usa uma imagem semelhante. A história da Bíblia sempre parece desenvolver em torno do conceito de dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, Davi e Saul. E chega ao ápice em Cristo, o Senhor Jesus, e o Anticristo. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Sempre estamos diante de escolhas. E eu quero falar com você sobre o primeiro salmo da Bíblia. O salmo dos dois caminhos, das duas escolhas, dos dois destinos. E tudo vai depender da sua escolha. E por isso que eu quero que você fique comigo nesse vídeo para meditarmos um pouco no primeiro salmo da Bíblia. Vamos buscar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, os conselhos que este salmo nos dá. Sim, para que você, nós, possamos ser bem-sucedido em uma vida de comunhão com Deus. Se você não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, inscreva-se nesse canal, que sempre quando Deus me entrega, me dá alguma coisa, quando eu leio como agora, como eu estou meditando na palavra de Deus, quando o Espírito de Deus me toca, eu tenho imenso prazer de compartilhar com todos aquilo que Deus tem nos falado, aquilo que Deus nos dá. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. E se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não ativou as notificações, ative. E você pode, assim, participar com a gente aqui nos comentários. O primeiro versículo diz assim: os dois únicos caminhos é o primeiro salmo da Bíblia. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o caminho dos ímpios e que não segue o conselho e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Você veja aqui, abençoado com a felicidade. Em outra versão bíblica, bem-aventurados, bem-aventurados, felizes, ó felizes, são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, dos pecadores, aqueles que, de uma forma ou de outra, não creem na palavra, não creem nas Escrituras, vivem a sua vida pela força somente pela sua inteligência, ou pela sua religião, ou pela sua crença, mas não vivem com a sua vida fundamentada na Bíblia. E ele diz, e não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores. Então, você não pode apoiar a sua fé, a sua vida espiritual, seja dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, espelhando-se na conduta de pessoas que você sabe que não estão de acordo com a Bíblia, que não estão de acordo com as Escrituras. Não que sejamos santos, não que não vamos errar. Uma coisa é você errar, uma coisa é você pecar, uma coisa é você falhar, somos humanos, e outra coisa é você viver na prática do pecado. E você se deixar influenciar pelo mundo. Por exemplo, quantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem seguidoras e servas do Senhor Jesus, mas elas trouxeram o mundo para influenciar a sua vida. Elas não influenciam o mundo influenciou elas. E você vê isso na mudança de hábitos, de costumes que elas não tinham antes. E que elas passaram a adotar na sua vida para poder agradar o mundo, até em termos de negócios, até em termos de pessoas que ela precisa
interagir para prosperar. Então ela deixa o mundo lhe influenciar e não ela influenciar o mundo com seu caráter, com a sua conduta, com a sua vida cristã, com a sua vida de acordo com as escrituras sagradas. E é muito difícil isso, diga-se de passagem, você influenciar um sistema, influenciar o mundo. A própria Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que o mundo te oferece, porque o amor do Pai não está nele. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está em si, não está na pessoa. Mas vamos aqui a algumas coisas que nós observamos, meditamos e anotamos. O Salmo da Sabedoria também lida com o problema do mal no mundo. É a questão de Deus permitir a prosperidade dos perversos que rejeitam a lei. É isso que intriga muitas pessoas. Por que eu sou cristã? Por que eu sou fiel a Deus? Por que eu obedeço? Eu não prospero e eu vejo incrédulos. Eu vejo pessoas que são ímpias, como aqui está escrito nos Salmos, prosperando. Você não deve se deixar influenciar pela conduta ou pelas conquistas materiais e nem ter inveja. Você tem que olhar para si. É aí que eu digo, você tem que cuidar da sua vida. Você tem que cuidar da essência da sua fé. E, acima de tudo, nunca se esquecer que nada pode comprometer a sua salvação, a sua vida com Deus. Vivemos em um mundo materialista, vivemos num mundo que se tem um brilho muito grande. Você sabe disso. E às vezes as pessoas se deixam influenciar pela conduta dessas pessoas e acabam abandonando a essência da sua fé. E tentam mesclar ou misturar o mundo à sua fé. Ele diz assim, continuando o primeiro versículo: não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores, dos escarnecedores. O que mais nós vemos hoje são pessoas escarnecendo, zombando da fé, zombando de pessoas que são cristãs, zombando da conduta moral. Há uma troca de valores muito grande, você sabe disso. Eu não estou aqui como moralista, não é isso, é a palavra. Mas há uma troca de valores. Hoje tudo é normal. Hoje se querem pregar um evangelho de portas largas, de portas abertas que, pela graça, todos são salvos. E há até uma confusão sobre essa graça, que em outra oportunidade vamos meditar. Aí ele diz, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aqui está o segredo do sucesso, de você ser como a árvore. Você sabe que em vários momentos da Bíblia se usa-se o exemplo da árvore, incluso falando de Israel. Se usa o exemplo da árvore. E às vezes esse exemplo da árvore se refere a nós mesmos, que temos que analisar os frutos que temos produzido. Frutos concernentes à nossa vida cristã, o nosso caráter, a nossa espiritualidade, ao nosso ministério e a nossa vida pessoal, a qual você não pode aceitar, uma vez que você está vivendo a fé, e estar com a sua vida fracassada. Outras notas que nós observamos, ele diz assim, o termo bem-aventurado, que se é nome de um dos filhos de Jacó, trata-se de um termo plural. Ó as alegrias, ó as bem-aventuranças. A pessoa descrita neste salmo cumpria os pré-requisitos e, portanto, era abençoada por Deus. Se desejamos as bênçãos de Deus, também precisamos preencher as condições. É isso que muitas pessoas não entendem. Isso não é uma questão de religiosidade, não é uma questão de você ser religioso, fanático, habitolado, nada disso. É uma questão de você entender que todo está condicionado à obediência. A obediência à sua palavra. Não é a obediência a um sistema, a mim, ou a uma pessoa,
obediência à palavra. A palavra. E nós temos visto na igreja, sempre eu vejo isso em mais de 35 anos de ministério, que nós, na Universal, levamos a palavra de forma clara, simples e objetiva, como o Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus. Ele diz assim: devemos ser dirigidos pela palavra. O mesmo se aplica ao povo de Deus. Hoje estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como está em João 17, na oração que o Senhor Jesus fez, a oração sacerdotal. Devemos nos guardar de ter amizades com o mundo, que nos levem a ser maculados por ele. E até mesmo amar o mundo, como está em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. O resultado será a conformação com o mundo. Romanos 12, que diz: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século. E se não nos arrependemos, seremos condenados com o mundo. Condenados com o mundo, como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Veja que Ló, um exemplo muito interessante que eu anotei aqui, olhou em direção a Sodoma e em seguida levantou a tenda voltada para Sodoma e não tardou a mudar-se para lá. Apesar de ser um homem salvo, Ló perdeu tudo que tinha quando o Senhor destruiu a cidade da planície. Sempre vai ser assim. Quando o mundo nos encanta, cedo ou tarde, ele vai nos levar de volta. Cuidado, muito cuidado se você quer ser uma pessoa que verdadeiramente venha manter a sua salvação, manter a sua vida com Deus e não se iludir com as conquistas momentâneas. Voltando aqui ao Salmo, versículo 3, ele é como a árvore plantada. Eu citei o exemplo da árvore agora há pouco. À margem das águas correntes, essas águas é a palavra. Essas águas representam o Espírito de Deus. Águas correntes, águas que não param, que se renovam, que traz visão, inspiração, força, que sacia a nossa sede, que essas águas são preciosas, que não nos deixam olhar para o mundo, olhar para o brilho do mundo, olhar para o brilho. Por exemplo, nós, no momento, estamos numa cidade de brilho, de muito brilho. Você não imagina o brilho que é. O brilho dos filmes, o brilho das séries, o brilho de Hollywood. É um brilho muito grande. Há pessoas que sonham imensamente de estar num lugar como esse. Elas fazem de tudo. Veja que as pessoas arriscam a vida, passam 2, 3, 4, 5 dias pelo deserto, pelos montes, pelas matas, para chegar aqui. E tudo por um sonho. Mas o que falta? As águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado. Então, tem pessoas que elas querem as coisas no seu tempo. Isso é um defeito nosso. Meu também. Eu admito, eu sou muito imediatista. Eu quero a coisa para... Principalmente quando eu vejo que a coisa não acontece, que a coisa não vai como deveria ir, a gente fica indignado, a gente fica, de certa forma, até angustiado. Essa é a verdade. Mas as águas correntes, as águas da palavra, as águas do Espírito, elas nos fazem confiar. Saber que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo para tudo. E às vezes tem um tempo que você tem que esperar. Tem um tempo que você tem que fazer como Paulo, ir para as sombras. E ali Deus te dará grandes revelações. E Ele tem nos dado. Dar o seu fruto no devido tempo, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. É isso aqui que nos faz crer no tempo, o tempo de Deus. Não é o tempo dos homens, é o tempo de Deus. Se você está vivendo o chamado de Deus, se você está no propósito de Deus, se você está nos planos de Deus, então não tem como falhar.
Não tem como. A plateia que espera a sua desistência, que espera você atirar a toalha, que espera você desistir, que espera dizer assim, eu sabia, essa plateia vai esperar deitada, porque a sua vida está na palavra e a palavra não falha. Por isso que é necessário meditar nela de dia e de noite. Por isso que é necessário estar nessa palavra. Por isso que é necessário você não se influenciar por pessoas que às vezes têm um discurso, uma oratória, que às vezes diz não, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso outro. E quando você olha para você, não está acontecendo nada, aparentemente. E está acontecendo tudo. Está tendo um reboliço no céu. Está tudo escrito, planejado, só não se desvia do plano, não se desvia do propósito. Mantenha-se na fé, mantenha-se firme, mantenha-se perseverante, mantenha-se confiante. Suporta o processo, que você vai ver como que Deus ele vai fazer. Porque tudo quanto realiza, prospera. Esses 3 primeiros versículos, eles mostram a situação daqueles que seguem o conselho da palavra, meditam na palavra. Não se assentam na mesa dos escarnecedores. Não seguem influenciadores que só têm vento, água e emoção para dar. E o versículo 4, 5 e 6, como o vídeo está ficando muito extenso, eu vou deixar para depois, a segunda parte. Amanhã, tá bom? Amanhã a gente coloca a outra parte. Que Deus te abençoe grandiosamente. Eu espero que esse conteúdo, que esse vídeo, que essa meditação, de alguma forma possa ter ajudado você. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo, não por mim, mas pela palavra de Deus e porque, com certeza, eu creio que ele vai ajudar outras pessoas. No próximo vídeo, a gente vai seguir meditando o versículo 4, 5 e 6, que fala o outro lado. Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo encontro.